Olá galera, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai. É o último vídeo da aula de hoje, né? O Idade Média, volume 5. A gente já vai entrar na chamada Baixa Idade Média, como eu expliquei para vocês anteriormente, no finalzinho do vídeo do volume 4, né? Bom, esse período é o período que marca tanto o apogeu como o início da crise do sistema feudal. Nós vamos ver que é um momento de ambiguidade, né? É o momento do feudalismo, aquela estrutura que nós estudamos no vídeo anterior, alcança ali o seu ápice, né? Olha, o seu ápice, né? De desenvolvimento, mas ao mesmo tempo nós temos a criação de certas condições que levam ao colapso do universo feudal medieval, permitindo o início da Idade Moderna, tá bom? Bom, primeira característica da Baixa Idade Média, a partir dos anos 1000, nós temos uma redução considerável no número das guerras. Há o fim da famosa segunda onda de invasões bárbaras, né? Então é um momento onde há uma diminuição das guerras, consequentemente, menos guerras, menos mortes. Isso significa um crescimento populacional. A gente vai falar também que tem outros fatores que são importantes para a gente poder entender esse crescimento populacional, tá? Não é só a questão da paralisação das guerras, não é somente isso, única e exclusivamente, nós temos outros elementos para poder explicar esse crescimento populacional. É o momento onde o feudalismo se consolidou, o poder dos seus feudais também, o poder da igreja, enfim, toda aquela dinâmica que nós estudamos no vídeo anterior, aqui ela alcança o ápice do seu desenvolvimento, tá? É interessante também destacar que é no século XI, a partir dos anos 1000, que começa o que a gente chama de Revolução Agrícola dentro da Idade Média. Uma série de inovações técnicas que permitem uma ampliação na produção agrícola. Que inovações técnicas são essas, professor? Por exemplo, a introdução do arado de ferro, né? Um equipamento mais eficiente para preparar o solo, conseguindo, né, revirar, principalmente na parte norte da Europa, que os solos são muito espessos, né, por causa do congelamento ali durante o inverno. Então, fertiliza-se esse solo de uma forma mais adequada, então ampliou-se as áreas de cultivo, né, drenagem de pântanos, por exemplo, né, a utilização do arado de ferro, rotação de culturas. Então, um sistema muito interessante, né? Um ano você planta trigo, no outro ano centeio, no outro ano batatas, por exemplo. Você vai mudando os cultivos, né? Para não extinguir, né, os nutrientes do solo. Se você planta só uma cultura ali toda a vida, ela vai tirando os nutrientes e ela se esgota. E isso provoca o esgotamento do solo. Derrubada de florestas. Então, nós temos um consequente aumento da produção de alimentos. E aquela velha história, né? Se não tem guerras, não tem pessoas morrendo. As pessoas que estão, né, agora se alimentando melhor, vivem mais. Também não tem guerras. Pessoas que vivem mais, fazem mais filhos. Então, consequentemente, uma maior oferta de alimentos, a paralisação das guerras, né? Essas mudanças tecnológicas fazem com que haja um boom da população europeia nesse período. Então, há um crescimento populacional considerável. Um outro fator também que é importante, tá? Essas novas tecnologias de produção agrícola, elas favorecem a formação dos chamados excedentes. O que é isso? Pela primeira vez, ao longo, né, da Idade Média, o sujeito conseguia plantar mais do que necessitava para sobreviver. Sobrava ali um excedente. Então, devido a esses avanços tecnológicos, o camarada podia cultivar ali uma terra e, por exemplo, sobrar ali 10, 15 sacas, ele pagou todos aqueles tributos, tirou o necessário para o sustento da sua família, sobrava ali 10 sacas de trigo. E aí, o que ele vai fazer com esse excedente? Ele vai comercializar, né? E aí começa o que a gente chama de renascimento comercial urbano dentro da Europa. Então esse processo ele está intimamente ligado com esses avanços tecnológicos que ampliaram a produção agrícola. Então o sujeito, primeiramente, fazia o comércio
dentro do feudo ou com os feudos vizinhos. Então o sujeito tinha 10 sacas de trigo, ia no feudo do lado e falava, ô compadre, eu tenho 10 sacas de trigo, você me vende um porco? Vamos trocar? É o famoso escambo, né? A gente chama aqui em Goiás de gambira, né? De catira, essas coisas, esse tipo de comércio. Então começa esse sistema de escambo. Só que o escambo ele vai crescendo, ele vai se diversificando. Chega um momento onde todos os produtores de uma determinada região se encontravam em um ponto específico durante um dia da semana para poder levar os seus produtos para comercializar. E aí surgem as chamadas feiras medievais. Com as feiras, há novamente a necessidade de você ter um comércio monetário. Porque, cara, o sujeito às vezes queria vender um produto, mas não queria comprar um outro produto. Ele queria receber dinheiro. Então, vai se reestruturando o comércio. Juntamente com o comércio, você tem a reestruturação das cidades. Aonde esse sujeito vai guardar suas mercadorias? Aonde esse sujeito vai dormir, comer? Então, existe uma série de serviços, né, que vão surgindo em torno da atividade comercial. Então, as cidades europeias vão se reestruturando gradativamente com o comércio. Renascimento comercial urbano ou urbano comercial, né? Porque o comércio ele impulsiona novamente as cidades a crescerem, a se desenvolverem, uma questão que não existia até então, beleza? Tudo bem, pessoal? Surge inclusive uma nova camada social, que é o burguês, o comerciante, aquele sujeito que não é camponês, que não é servo, que sobrevive do comércio. Então mudanças vão acontecendo aqui, nesse processo. Vamos lá. Como eu disse, a reestruturação do comércio, ela vai provocar a reestruturação das cidades, afinal de contas, né? Você tem a atividade comercial dependendo muito, né, do setor de serviços para dar suporte a essa atividade comercial, da infraestrutura que a cidade oferece. Então as cidades vão se reestabelecendo aqui, tá? Mais uma vez, é um processo gradual, gente, não é do dia para a noite que começa a acontecer isso. O renascimento comercial urbano ele começa ali no ano 1100, né, no século XI, e vai até o século XII, século XIII. Ele não acontece de uma forma uniforme em toda a Europa, vai região por região. Então, toma cuidado com as generalizações, certinho? E aí nós temos o que a gente chama do fenômeno do renascimento comercial urbano. As cidades medievais, elas surgiam próximas às feiras, né? Ou também na rota, né? No encontro de rotas comerciais, ou próximas às muralhas dos castelos, que a gente chama de burgo, né? Dessas cidades que surgiam próximo aos castelos, por isso o nome burguês. Burguês é aquele que vive do comércio nas cidades, tá? Inicialmente, as cidades medievais elas não tinham autonomia em relação aos senhores feudais. Então elas estavam submetidas a toda aquela estrutura que a gente estudou nos vídeos anteriores. Com o passar do tempo, os comerciantes, os artesãos, eles foram se organizando, né? Montando confrarias, colegiados, que compravam a autonomia das cidades em relação aos senhores feudais com um documento chamado Carta de Franquia. Por que os comerciantes, os artesãos, queriam a autonomia da cidade? Porque as intervenções dos senhores feudais atrapalhavam o comércio. Por isso, essa questão de você ter um comércio cada vez mais autônomo, mais independente, e isso acontecia, né, mediante a tal da Carta de Franquia. Beleza? Dá uma olhadinha aqui nesse mapa para você ter ideia, né, das principais cidades comerciais, feiras, ligas comerciais que existiam dentro da Europa, tá? Então, a gente vai falar disso nos próximos vídeos. Esse processo de reestruturação do comércio, ele não foi só um processo que aconteceu no interior do continente. Os europeus reestabeleceram gradativamente o controle sobre as rotas comerciais do Mediterrâneo. Rotas essas que estavam nas mãos ou dos bizantinos ou dos árabes. As cruzadas, um assunto que também nós vamos trabalhar futuramente, foi importantíssima, né, para que os europeus pudessem reestabelecer o controle sobre
essas rotas comerciais. E aí a rota que a gente falou da rota da seda, você se lembra? Então os produtos do Oriente, principalmente as especiarias, elas chegavam aqui, né, até o Oriente Médio, até os territórios bizantinos e árabes, depois eram comercializados aí na Europa. As cidades italianas se especializaram nesse processo, né, de buscar essas mercadorias aqui e comercializar na Europa. Aqui você tem as feiras da região de Champagne, a Liga Hanseática, que é uma liga de cidades comerciais do norte da Europa. Enfim, aqui toda essa dinâmica vai sendo reestabelecida a partir, né, desse renascimento comercial e urbano. Tá certo? A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente vai retomar, falar um pouco da vida nessa sociedade, nessa cidade medieval. Como é que é essa vida? Será que é uma vida bacana? Como é que funciona essa dinâmica do dia a dia das cidades medievais? Então, até a próxima. Tchau, tchau.